Eu quero ter uma experiência mais íntima contigo e não só ouvir da boca dos pastores que tu és aquele que enxuga todas as nossas lágrimas e cura todas as nossas feridas. Eu quero sentir a tua mão recolhendo as minhas lágrimas no teu odre, como diz a tua palavra, e eu quero sentir a tua presença mesmo no vale de sombra e de morte, sabendo que certamente o Senhor está comigo. Tenha paciência. Você está rodeando um deserto, um vale, está dentro de uma cova, foi lançado no meio de uma cisterna, mas tenha paciência. Tenha paciência. Lembra do Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e se inclinou para mim, tirou os meus pés de um charque de lodo, e firmou eles sobre uma rocha, e pôs um novo cântico na minha boca, ao qual muitos verão, e glorificarão o nome do Senhor. Espere com paciência no Senhor, vai passar, a dificuldade vai passar, a noite vai passar, e o Senhor, Ele vai chegar com a palavra dos céus sobre as nossas vidas. Nós temos que passar pelas noites de frustração. E outra coisa que nós podemos aprender aqui de forma tão simples, é que nós não devemos buscar resultado onde Jesus não está. Por quê? Eles estavam pescando, mas Jesus não estava lá. Eles estavam trabalhando, mas Jesus não estava com eles. Nós como cristãos corremos esse perigo de estarmos em um ativismo, fazendo muitas e muitas coisas, mas sem Jesus. Em nome de Jesus, mas sem a presença de Jesus. Nós corremos esse risco de viver uma vida buscando coisas que Deus não tem para mim. Nós corremos um risco de buscar coisas que não é o céu que está me entregando. Nós corremos esse risco. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. O que a Bíblia diz? Não convém a vocês saber dos tempos e das estações. Isso não é a respeito de vocês. Mas o que é a respeito de nós, pastor? De nós é a respeito de nós sermos cheios do Espírito Santo, recebendo o seu poder, o seu revestimento, e sermos cheios do Espírito Santo. Tem coisa que não convém para nós. As coisas da terra não convêm para nós. Nós como cristãos, e eu falava disso hoje no discipulado pela manhã, na Regional Formosa, nós como cristãos, o nosso primeiro propósito é espiritual. Eu estou nesse culto aqui nessa noite primeiro, para glorificar o nome de Jesus, exaltá-lo, buscá-lo, adorá-lo, reconhecer que Ele é Deus e Ele é o pastor da minha alma e eu sou ovelha do prado dEle. Eu estou aqui para receber uma oração, eu estou aqui para ouvir uma palavra, eu estou aqui para adorar junto com os irmãos, mas tudo isso é para a glória e honra do nome de Jesus. E nós corremos o risco de estarmos aqui, levantarmos a mão na hora do louvor, mas o coração, a intenção não ser correta. Pedro e as pessoas que estavam com ele estavam pescando, mas Jesus não estava com eles. O que na nossa vida nós estamos fazendo sem Jesus? Talvez você entrou em um relacionamento e você nem orou para isso, para que o Senhor dirigisse e confirmasse. Talvez você começou a trabalhar, mas não pediu uma direção de Deus. Talvez você ingressou em um curso, um bacharel, algo nos seus estudos, o sonho que você tinha, mas o risco é grande de nós não sabermos quais são os propósitos do Senhor na nossa vida. Não busque resultado onde Jesus não está. Onde Jesus não está, não tem a presença dEle. Onde Jesus não está, não tem o respaldo dEle. Onde Jesus não está, não tem o sustento dEle. Mas onde Ele está, Ele sustenta, Ele respalda e Ele nos guarda na sua presença. Pastor, e agora o que eu fiz? Eu tomei uma direção sem saber da vontade de Jesus. Busque Ele, clame a sua misericórdia, porque Ele vai chegar e Ele vai te atender. Aleluia. Eu lembro de um testemunho de um irmão, talvez os irmãos aqui já conhecem. Ele estava muito desejoso de assistir um jogo de futebol, né? Lá em uma certa cidade no interior. E ele subiu na moto e foi em direção ao jogo de futebol. Só que no caminho o Senhor falou com ele, novo convertido: não desejo que você vá a este jogo porque eu não estou lá,
E esse irmão, ele disse que ele pensou assim: como o Senhor não está lá se o Senhor está em todo lugar? E aí Deus tornou a falar com ele e disse assim: eu não estou lá para ser glorificado. Há lugares que nós frequentamos onde Jesus não é glorificado. Eu sou um pouquinho mais ousado. Há igrejas que nós às vezes visitamos quando vamos pregar, que Jesus não está lá para ser glorificado. Há coisas que nós fazemos na nossa vida que Jesus não está lá para ser glorificado. E nós temos que ter esse entendimento. Se você está aqui sentado nessa igreja, neste domingo à noite, nós temos que ter essa consciência que eu estou aqui para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O nome dele. E não viver uma vida buscando coisas que ele não tem para mim. Em nome dele, mas não para ele. Em nome de agradar a ele, mas no fundo não agradando. Sabe qual é o perigo da vida cristã? Acontecer conosco o que Jesus nos traz de alerta em Mateus capítulo 7, versículo 22 a seguir. Aonde Jesus ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. E dirão ao Senhor: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, no teu nome nós fomos usados para cura. E ele olhar para nós, conhecendo a intenção do nosso coração, dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O Senhor nos traz um alerta e uma palavra de consolo: não ande errado, mas volte-se para mim e busque o lugar aonde eu estou para ser glorificado. Tem gente aqui nessa noite que vai sair desse culto dizendo: Senhor, eu não volto mais naquele lugar, porque eu sei que lá o Senhor não está para ser glorificado. Eu não vou mais entrar naquelas conversas que eu sei que o Senhor não é glorificado nelas. A partir de hoje, eu só busco lugares aonde o Senhor está para ser glorificado, porque minha vida é para a tua glória, minha família é para a tua glória, o meu ser é para a tua glória, e também tudo que diz respeito a mim é para a tua glória. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus por isso? Se não, dê um aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não podemos buscar resultados aonde não está. Primeiro, Jesus ele está chegando. Segundo, deixe Jesus entrar nesse barco. Deixa ele entrar. Deixa ele ser o teu Senhor. Muitos têm Jesus só como Salvador, como aquele que me perdoa, como aquele que me amou desde o princípio, antes da fundação do mundo, e se entregou para mim para morrer pelos meus pecados. Muitos têm o Senhor Jesus como um abençoador, aquele que me protege, aquele que me guarda. Mas na hora que Jesus nos chama para perto, olha nos nossos olhos, aponta o dedo para nós e diz: já chegou a hora de renunciar, tomar a cruz e seguir. Já chegou a hora de parar com essas coisas que não me glorificam. Já chegou a hora de viver para a minha glória inteiramente e deixar as coisas da terra de lado. Nós viramos as costas. Muitos têm Jesus só como Salvador, porque o Salvador é bom demais. Ele é maravilhoso e ele é de verdade. Só que nós não podemos deixar de perceber que Jesus deseja ser o Senhor das nossas vidas. E como o Senhor é Ele que nos dirige, como o Senhor é Ele que nos guia, como o Senhor é Ele que abre a porta ou também fecha ela, como o Senhor é Ele que tem a autonomia de delegar as suas direções na minha vida. Por isso, antes de qualquer coisa, eu oro e digo: Senhor, minha vida nas tuas mãos está. Não é amanhã eu vou fazer, é se o Senhor quiser, amanhã eu farei, como nos ensina o apóstolo Tiago. Amanhã eu farei se o Senhor quiser. Amanhã eu irei se o Senhor quiser. Jesus, Ele é o teu Senhor ou Ele é o teu Salvador? Lembra de 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13 e 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lembra desse texto? Se ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele também nos dá a entender que há um povo que não é dele, e há um povo que não se chama pelo nome dele. E a preocupação da minha alma e da sua, não como um obreiro, não como alguém que tem um título, mas como um cristão que deseja morar no céu,
É entender se Jesus é o nosso Salvador ou Ele é o nosso Senhor também. Ele é Salvador de todos, mas Ele é Senhor somente daqueles que se sujeitam à sua vontade. Nós somos povo de Deus ou nós somos povo de nós mesmos? Você faz a sua vontade ou você vive para fazer a vontade de Deus? Você toma as suas decisões ou Jesus é que manda nesse barco? Ou é Jesus que manda na sua vida? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? É o Jesus que está na cruz até hoje, num crucifixo, na frente de uma igreja romana, que todos mandam nele e o buscam somente quando precisam? Ou Ele é o Senhor que vive e mora e reina nos nossos corações? E nós temos a consciência que mesmo que eu ande no momento mais difícil, eu tenho que glorificar o nome dEle. Quem é o teu Senhor? Quem é o meu Senhor? Quem é o nosso Senhor? Deixe Jesus entrar nesse barco. Deixe Jesus governar esse coração. Deixe Jesus comandar a sua vida. Porque se Ele te dirigir, Ele vai prover tudo que for necessário para você. Ele vai te sustentar. Vai vir o dia mau, como o pastor Wagner citou, mas o Senhor será a tua força. O Senhor será o teu refúgio. O Senhor será a tua fortaleza. Se Jesus está no teu barco, você vai passar pelas águas e elas não vão te submergir. Você vai passar pelo fogo e ele não te queimará. Vai vir a tormenta e você estará firme na rocha que é a palavra de Deus. Aleluia. Deixa Jesus entrar nessa noite. Deixa Jesus reinar no seu coração e na sua alma. Eu creio que tem alguém aqui nessa noite que no seu coração já está dizendo: Jesus, eu posso não estar percebendo, mas o desejo que eu tenho é que o Senhor governe a minha alma, que o Senhor reine em meu ser, que o Senhor me dirija, que seja o Senhor no centro e em primeiro lugar no meu coração. Aleluia. Deixa Jesus entrar nesse barco, entregue o controle nas mãos dele. Nós temos visto nesses dias muitos e muitos escândalos, muita coisa ruim, que talvez não aconteceria se Jesus estivesse no controle desses corações. Muita gente escandalizando o nome do Senhor, e talvez isso aconteceu porque Jesus não reinava naquele coração. E a Bíblia diz que tudo que está encoberto será manifesto. Nós temos que entender que se Jesus está no barco, o controle é dele. É ele que comanda. Eu acredito, meu irmão, se é você, dê glória para o céu e aleluia. Mas eu acredito que tem alguém aqui nessa noite que está recebendo essa palavra. E está dizendo lá no íntimo do seu coração: Senhor, eu falhei naquelas áreas. Eu disse que o Senhor é o meu Senhor, mas teve aquela área do meu coração que eu não entreguei, mas eu quero entregar aqui nessa noite. Eu cantei rendido estou, mas eu quero me render agora de coração e alma, entregando o controle da minha vida nas tuas mãos. Aleluia. Dê o seu controle para Ele. E agora, pastor, que Jesus entrou no meu barco. Olha o que acontece quando Jesus entra no barco. A Bíblia vai dizer que Jesus ele pediu que afastasse um pouco o barco da terra. Porque quando Jesus ele entra no coração de alguém, é isso que ele faz. Ele começa a nos afastar das coisas da terra. E ele começa, como disse o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, a levar os nossos pensamentos nas coisas que são de cima, porque lá está o trono de Deus. É de lá que ele ordena a vida e a bênção. É de lá. E agora Jesus começa a nos afastar de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é humano e de tudo aquilo que é diabólico. Se a Bíblia diz, e eu tenho liberdade para pregar a palavra de Deus, se doer diz aleluia, amém? Quando Ele está no nosso coração e Ele começa a nos afastar das coisas da terra, na minha boca já não tem mais fofoca, na minha boca já não tem mais palavras que não glorificam o nome dEle. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Na minha boca não tem palavrão.
Eu não falo nada que entristeça o Espírito Santo. E isso não é enjoeira do pastor Marcelo. Isso é a palavra de Deus. Ela diz que o que a boca fala está cheio o coração. Se Jesus ele está no meu barco, o barco da minha alma, o controle é dele. E ele vai me afastando das coisas que são terrenas. Ele vai reinando no meu coração e na minha alma. De repente, eu começo a deixar os vícios e começo a me voltar a buscar ao Senhor. De repente, eu começo a deixar aquilo que eu sei que não agrada a Ele. E eu começo a buscá-lo com todo o meu coração. Os meus olhos não se colocam mais em um vídeo pornográfico. O meu coração não se inclina mais para aquilo que não glorifica a Ele. Porque Ele está reinando. Porque Ele começa a me afastar das coisas que são da terra. Eu oro todos os dias e eu digo: Jesus, eu quero que o meu coração esteja voltado para o céu e não para as coisas que são da terra. Porque as coisas da terra são passageiras. E nós não podemos nos agarrar naquilo que é passageiro, porque vai passar. Mas aquilo que é do céu é eterno, meu irmão. Meu irmão, se você deseja buscar um tesouro, minha irmã, se você deseja buscar um tesouro, não busque ele na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Mas busque um tesouro no céu, aonde não há ladrão para roubar, aonde não há traça e nem ferrugem para corroer, porque está guardado. Aleluia. Deixe Jesus entrar no seu barco. Terceiro, torne a lançar as redes. Aleluia. Torne a lançar as redes. Tentou pescar, tentou fazer, tentou ir, tentou trabalhar para o Senhor, tentou servir o Senhor, não deu certo. Volte lá, porque Ele libera uma palavra para nós aqui nessa noite. Jesus ele encontra Pedro e os que com ele estavam, e ele diz: tornem a lançar as redes. Voltem a lançar as redes, porque ainda não é o tempo de parar. Ainda não é o tempo de se render. O espanhol diz: aún não é o tempo de tirar a cuerda. Ainda não é o tempo de jogar a corda, de entregar as fichas. Ainda não é esse tempo. Qual é o tempo, pastor? De voltar lá. Por quê? Porque Jesus está mandando. Antes ele não estava. Antes ele não estava guiando. Antes ele não estava dirigindo. Antes ele não estava comigo. Mas agora é ele que está dizendo. E quando ele fala, ele garante. Quando ele fala, ele tem poder de criar vida de novo. Se ele falou, vá, meu irmão, sem medo algum. E se não pescar, deixe esse negócio de trauma para lá. A noite já passou. Já passou. O trauma já foi. O que aconteceu ontem não pode definir o nosso hoje. O que passou, passou. Agora Jesus está conosco. Mas eu tentei servir no ministério e não aconteceu. Mas agora Jesus te está mandando: volte a servir, volte a amar, volte a pregar a palavra. Mas pastor, eu briguei lá em casa de novo. E aí Jesus, ele não manda você separar. Ele manda você voltar lá e reconciliar. Mas eu não tive resultado. Mas vai na palavra que Ele te ordenou e você vai ter o resultado eterno. Mas eu não encontrei nada antes. Mas antes não tinha uma palavra. Pela palavra do Senhor Ele nos sustenta. Jesus é o caminho que vai formando um caminho diante de nós. E mesmo que nós olhamos para frente e não tem nada, Ele vai construindo o caminho para que nós passamos e andamos. Pode não ter, meu irmão. Você não precisa ver, você só precisa crer na palavra que Ele liberou sobre ti. Parece que a porta de emprego não abre, mas pela palavra do Senhor Ele vai abrir uma porta e você vai glorificar o nome de Jesus. Se esqueça das más experiências. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 10 a seguir: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo que está diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
não atentando para as coisas que atrás ficam, mas prosseguindo. Pare de olhar para trás. Pare de viver uma vida no passado. Uma coisa que eu chamo a minha esposa de nega, né? O gaúcho tem essas manias, né? E eu disse para a nega, quando nós casamos, cumprimos aniversário de casamento essa semana, para a glória de Jesus. Quando nós casamos, eu falei para ela, minha mãe casou 5 vezes, meu pai casou 3, eu vou casar só uma. A experiência dos meus pais, elas não vão definir as minhas experiências, eu vou viver o que Deus tem na minha vida. E mesmo que eu tivesse casado 50 vezes, se o Senhor transformou minha alma e salvou meu coração, eu firme na presença dEle, eu vou ter somente aquilo que Ele tem para mim. Já passou, meu irmão. Levanta essa cabeça em nome de Jesus. Volta lá. Pastor, mas o senhor não sabe a confusão que está lá em casa. Deus está falando com alguém aqui. Mas volta lá nessa casa. Quem tem que pedir perdão lá é você. O papel do crente é glorificar o nome de Jesus. E quando eu não perdoo, eu glorifico o nome do diabo. Quando nós perdoamos e temos essa flexibilidade de reconhecer nossas falhas, de pedir perdão, eu só glorifico o nome de Jesus. Eu só me assemelho mais a Ele. Agora, quando eu faço o contrário, eu glorifico quem? O diabo. Volte lá, no lugar da tua frustração. Volte lá. Eu lembro de um dia, e eu orando, nós entramos num propósito de jejum mais forte. Sabe aquele momento que você sente que precisa um pouquinho mais? E eu lembro no começo do ministério, faz 11 anos que o Senhor me chamou ao ministério, não de conversão. E eu lembro que eu sempre tive o sonho de ser usado por Deus. E um dia, orando, eu estava orando e caminhando na rua. Eu gosto de orar caminhando. O povo diz, eu te dou carona. Eu digo, não, mas eu vou caminhando, porque eu gosto de orar caminhando. Olhando para as casas, já abençoa a casa do povo. Levanta a mão, grita no meio da rua, canta, faz o culto ali, aleluia. No meio da rua, glória a Deus. E aí eu orei, eu disse, Jesus, eu quero ser mais usado pelo Senhor. E o Espírito Santo falou no meu coração, se você quer ser usado por mim, você vai ter que voltar lá atrás e pedir perdão para algumas pessoas que você deixou coisas mal resolvidas lá atrás. Se você não perdoar, não resolver essa situação, você nunca vai poder andar no ministério. Você nunca vai fluir no ministério. E eu tive que fazer isso, pastor Wagner. Pegar o telefonezinho, coisa de 10 anos atrás, irmão. Briguei contigo um dia, discuti. E me perdoa. Não era nem crente. Me perdoa. Agora eu aceitei Jesus e eu quero viver para a glória dele. Então me perdoa em nome de Jesus. Reconciliar. Teve gente que não perdoou, mas a minha parte eu fiz. Entenda isso. É no lugar da sua frustração, é no lugar da sua miséria que Deus vai glorificar o nome dele. Qual é a área da sua vida que você mais sofreu? Qual é a área da sua vida que você mais foi frustrado? Porque é nesse lugar que o Senhor quer ser glorificado. Ele não diz abandone as redes, pare de lutar e não faça nunca mais. Ele te diz nessa noite, de uma forma tão simples, volte lá. Porque agora sobre a minha palavra eu vou trazer a cura sobre o seu coração e sobre a sua alma. Sua família vai ser transformada. Antes era só discussão porque eu não reinava. Agora eu reino e eu vou glorificar meu nome. Antes no trabalho era só competição, briga e discórdia. Mas agora naquela empresa quem vai reinar vai ser eu. Porque eu estou no comando agora. Você não vai por você mesmo. Você vai pela minha palavra. Aleluia. Volte lá. Volte lá. E por último, para nós orarmos, 4º lugar, Jesus te contraria, mas te faz viver o que você não pode viver. Os discípulos ali naquele momento pescaram a noite inteira. Você acha que eles tinham vontade de voltar para o mar? Não tinha, não. Você crê que eles tinham o desejo de voltar para o mar, sabendo que a noite inteira não pegou nada? Não tinha. Jesus contrariou eles. Jesus fez eles entenderem que com Ele é diferente. Com Ele não precisa de um sinal. Ele não precisa de vento, Ele não precisa de chuva. Ele só precisa de alguém que se coloque debaixo da presença dEle para obedecer a palavra que Ele está liberando. Tem alguém aqui nessa noite que deseja obedecer essa palavra? Eu desejo, aleluia.
Ele só quer alguém que se coloque debaixo dessa palavra. Porque uma vez que nós nos colocamos debaixo da palavra do Senhor, Ele põe a sua mão debaixo de nós e nos faz andar sobre essas águas. Aleluia! E agora Ele contrariou eles de novo. E disse: vocês vão voltar lá. Agora vocês vão pegar peixe, porque eu estou mandando. Jesus contraria a gente, mas faz a gente viver o que a gente nunca imaginou que viveria. Faz a gente sonhar coisas que nós nunca imaginamos que sonharíamos. Faz nós termos entendimento a respeito das coisas deles que nós nunca pensamos que iríamos ter. Ele nos contraria porque Ele conhece o amanhã. E se Ele conhece o amanhã e Ele está falando comigo nessa noite, eu confio naquilo que Ele diz, porque eu não conheço, mas eu sei quem conhece. Eu não sei, mas eu sei que Ele sabe. Eu não entendo, mas eu sei que Ele entende. Eu até não aceito, mas eu sei que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E como o pastor Júnior leu aqui, Romanos 8:28, a breve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser derramado sobre nós. Eu sei que a tribulação ela é breve e ela é momentânea, e eu sei que a glória vai valer a pena. Por isso, mesmo contrariado, eu vou caminhando, mesmo sendo contrariado por Jesus e pela sua palavra, porque me manda consertar, porque me manda organizar a vida, porque me manda arrumar as coisas, porque me manda organizar tudo para que Ele seja glorificado e somente Ele. Eu confio e creio e descanso naquele que me pode levar aonde eu não posso mais caminhar. Olha o que aconteceu com eles. Primeiro, havendo feito, Jesus falou, Jesus contrariou, mas tem uma participação nossa bem clara. Jesus, Ele fala e Ele nos delega uma responsabilidade, e agora nós temos que praticar aquilo que Ele falou. Imagine se Jesus falasse para você: caminhe 1 milha, 1 quilômetro. Vamos botar mais assim na nossa linguagem: caminhe 1 quilômetro. E aí você fica pensando: como eu vou caminhar 1 quilômetro? Vou fazer um estudo sobre como caminhar 1 quilômetro. Eu vou ver quantas calorias eu gasto caminhando 1 quilômetro. Eu vou pensar sobre a alimentação que eu devo ter para poder resistir 1 quilômetro. Mas Jesus só falou para você caminhar. Jesus, Ele está interessado mais na nossa ação prática do que nas nossas teorias. Jesus, Ele só disse caminhe, Ele não disse para fazer o estudo. Jesus, Ele só disse vá, Ele não disse para ficar pensando nas possibilidades humanas. Porque recurso Ele tira de qualquer lugar e nos abençoa. Condições Ele nos dá. A capacidade para chegar Ele nos dá. Juntamente com a ordem de Deus vem a capacitação de Deus. Eu não poderia fazer nada, o homem não pode fazer nada se do céu não for dado a ele. Mas porque o Senhor falou, hoje eu posso, porque Ele me capacita para isso. Talvez você está vivendo um momento que você olha para aquilo que Jesus está mandando você fazer e você diz: eu não consigo. Mas Ele não está perguntando se você consegue. Ele está perguntando sobre a sua disposição de ir. Vá, é uma ordem, um mandamento. Vá, porque condições eu garanto. Eu só quero a sua obediência. Então não fique analisando muito. Foi Deus, Deus mesmo, certeza. Foi, pastor. Então vá, meu irmão. Quando nós aceitamos o desafio de assumir a igreja na Espanha, a proposta já veio: vão, mas sem salário. Glória a Deus por isso. Vamos sem salário, sem garantia nenhuma mesmo. Jesus falou comigo, falou com a nega, falou com um punhado de gente. Um dia eu estava sentado aqui num congresso, eu acho que era aniversário da igreja que faltou luz. E tinha um pastor aqui moreno, abençoado, pregando aqui na igreja, né? Aí sentou o pastor Lindomar, eu e o pastor Edson. E aí o pastor Lindomar tinha conversado conosco sobre a obra da Espanha à tarde. Tivemos um batismo de uma irmã que estava em câncer, estado terminal, que está viva até hoje, glória a Deus. Aleluia, não morreu não, está lá, aleluia. Glória a Deus. Tivemos o batismo, conversamos, sentei aqui, pensando em tudo que nós tínhamos conversado, como Deus trabalha na gente. Quando eu estava no Uruguai, eu conheci a Carol em 30 dias, eu já vim para cá,
Comecei a namorar, fazer a obra, aleluia, casei, glória a Deus. Hoje tem um neguinho, né? Glória a Deus, o Zion, aleluia. E eu pensando, porque quando nós estávamos lá e nem conversávamos, porque na escola de missões não podia conversar, menino e menina, né? Era tudo separado. E eu lembro que o Senhor usou o pastor Moisés lá de Oxford, em Londres, e falou que via a Carol, uma bandeira da Espanha, e o Senhor falou para ele: eu vou apresentar o marido dela. E eu fiquei pensando, olha, 5 anos atrás o Senhor falou, o Senhor guiou, o Senhor dirigiu. E eu sentei aqui, terminou o culto, o pastor Edson chamou o pastor Indomar e me chamou. E falou assim: quando o Marcelo sentou aqui, Deus falou comigo: eu vou levar ele para uma nação, vai ser assim, assim, vai ser nesse tempo, dessa maneira, tal. E eu fiquei pensando, né, mas eu não falei nada com ninguém. Não deu para pensar muita coisa, mas o Senhor já confirmou. Então, o Senhor falou, meu irmão. Você não precisa de muita coisa. Você só precisa de uma palavra. Uma palavra. Lembra quando Deus criou o mundo? Lembra? De uma forma bem simples. Ele criou o mundo pela palavra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra de Deus. De nada mais. Nenhuma garantia, nada. E depois lá na frente, como é que vamos fazer para pagar a conta de luz? Não tem dinheiro? Digo, vamos orar, né? Vamos orar. O Senhor nos trouxe, o Senhor vai suprir. Domingo à tarde fui visitar uns irmãos. Como o caso era mais delicado a respeito para o lado do irmão, eu fui sozinho, melhor às vezes assim, conversar com o irmão. Problema familiar, chamei ele, conversei. E eu lembro que a conta que nós tínhamos que pagar, e lá é luz e gás, era de 224 euros. E nós ganhamos uma moça para Jesus que estava nessa época morando nos Estados Unidos e agora regressou ao Brasil. E ela me ligou e falou: ó, Deus falou comigo, quero mandar uma oferta para vocês. Eu digo, amém, não estou rejeitando nada, né, evangelista? Tudo que vier à minha mão, de maneira nenhuma lançarei fora, aleluia. E ali naquele sofrimento, nós orando, Jesus faz um milagre. Quando o valor chegou, meu irmão, eu até fiquei assim sem palavras, né? Falei com a nega chorou, nós demos glória a Deus, oramos e agradecemos ao Senhor, porque era 224 euros. Por quê? Porque tinha uma palavra, tinha uma direção. Se tem a direção, tem a garantia. Agora certifique-se de que há uma palavra sobre a sua vida. Tem uma palavra de Deus sobre você? Uma promessa de Deus, uma direção de Deus? Tem, alguém tem uma palavra do Senhor sobre a sua vida? Vou te usar, vou te levantar. Quando Deus falou comigo que eu seria um pregador do Evangelho, eu não conseguia nem abrir a boca, irmão. Eu tinha vergonha porque eu tinha os 2 dentinhos separados assim, né? E o pessoal ficava dizendo que eu botava uns apelidos meio esquisitos que eu não vou falar para ninguém pegar no meu pé depois, aleluia. Deus tem dado sabedoria para o seu servo, né? E eu não conseguia nem abrir a boca, irmão. Hoje estamos aí pregando a palavra de Deus. Não tem muita coisa não também, mas pregamos da maneira como Deus nos dirige e nos dá. Mas se tem uma palavra, tem condições. Eu lembro a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, eu tremia mais do que menino novo fugindo da mãe. Tremia, meu irmão, de vergonha, tímido. Você acredita que eu era introvertido? Eu era, agora eu não sou mais. Quando Jesus transformou a minha vida, eu saí gritando em cima de uma caminhonete, dizendo, pensei, o que eu vou pregar? Lendo a Bíblia, eu vi que João Batista pregou, arrependei-vos, raça de víboras. Saí gritando isso aí no meio da rua. Não sabia nem o que falar, lembrei da palavra, justo João Batista. Me botaram um apelido, João Batista. Se Ele te deu uma palavra, Ele vai te dar garantias. Agora, pratique essa palavra. Pratique essa palavra. Viva ela, porque na sua obediência você vai ter milagres de Deus na sua vida. Na sua obediência você vai ter a bênção de Deus. Na sua obediência você vai ser alcançado por algo sobrenatural. Lembra quando Jesus e os discípulos no barco com medo, e aí vem Jesus caminhando sobre as águas, e aí Pedro olha para Jesus, mal sabendo se era Jesus ou não, que eles diziam, é um fantasma. Pedro olhou, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz para ele, vem Pedro.
E Pedro pulou na água e a primeiro momento não afundou. Por quê? Porque havia uma palavra de Jesus sobre a vida de Pedro. Assim te diz o Senhor nessa noite: há uma palavra sobre a tua vida. Somente creia, se lance na palavra, porque você não vai afundar. Somente permaneça, permaneça, permaneça com seus olhos fitos em Jesus, porque Ele te sustentará. Aleluia, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está com fé para permanecer na palavra de Jesus? Tem alguém aqui que pode levantar a mão e dizer: Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho a tua palavra, e nela eu terei tudo o que eu preciso. Aleluia. Segunda coisa que acontece quando eles entraram no mar, e eu já estou terminando, aleluia. Não dê glória quando o pastor fala isso, viu? Não dê glória não, diga: fala Jesus, prega mais meia hora, aleluia, vai ser uma bênção. Pescaram grande quantidade de peixes, grande quantidade. Na noite nada, mas sobre a palavra de Jesus uma grande quantidade de peixe. Oh, meu irmão, Jesus me trouxe aqui só para te dizer que pode parecer que não vai dar nada, mas Ele vai fazer uma coisa muito grande na sua vida. Pode parecer que o mar está calminho do jeitinho que você saiu dele. Parece que você olha para o mar e diz: mas eu já vim aqui, eu já fiz, eu já tentei. Mas dessa vez você vai lançar a rede e o milagre vai chegar. Dessa vez você vai orar e o Senhor vai mover. Dessa vez você vai crer e Ele vai prover. Dessa vez vai haver cura. Por quê? Porque Ele te está mandando. Ele está fazendo coisas grandes. Deus, quando tem o controle na vida de alguém, Ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa de mar, Ele não precisa de peixe. Ele só precisa da tua obediência. Obedeça, porque pela palavra de Deus Ele cria o mar, Ele dá aos peixes vida, e Ele faz você pescar aquilo que você nunca pescou. Aleluia. Jeremias 33:3, o que diz a Bíblia, tão conhecido? Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes, que tu não sabes e não conheces. Clame ao Senhor nessa noite, porque Ele pode te revelar grandes coisas. Creia na palavra do Senhor, porque Ele pode te fazer entender coisas grandiosas. Chegue na sua casa e diz: Jesus, o Senhor faz coisas pequenas, grandes, médias. O Senhor faz até o que não existe, mas eu creio no que o pastor pregou. Sob a tua palavra eu vou ver salvação nessa casa. Sob a tua palavra eu vou crer, a porta vai se abrir de novo. Sob a tua palavra pode ser a enfermidade mais difícil, mas eu vou me ousar a crer e receber, e eu creio que o milagre que o Senhor fará será grande para a tua glória. E também a Bíblia diz que as redes se rompiam. Fique de pé, por favor. Alberton, me ajuda aqui, glória a Deus. As redes se rompiam. E o Pedro e os irmãos que estavam ali tiveram que chamar outro barco para poder ajudar eles a ter os peixes e não perder nenhum. Olhe para mim aqui. Não deixe as coisas que Jesus tem te entregue se perderem. Não deixe essa palavra, a palavra que você ouviu pela manhã, essa palavra dessa noite, não deixe ela se perder quando você sair dessa porta. Não esqueça das orações que você já fez, as orações que você fará. Aqui, a oração de aliança que o pastor Wagner mencionou. Não deixe essa oração se perder. Não deixe as coisas espirituais se romperem na sua vida. Não deixe o que Jesus te deu se perder. O que Ele vai te dar vai ser tão grande que você vai ter que chamar alguém para receber essa bênção junto com você. Não é pela palavra de um homem, não é pela palavra da placa da igreja, da denominação, não. É pela palavra de Deus. E porque Ele ordena, vem vida e bênção sobre nós. Porque Ele falou, eu creio, Ele fará o milagre na
na minha vida, e eu não vou estar sozinho. Alguém vai ser abençoado junto comigo. Alguém vai ser abençoado junto comigo. Não é só a minha casa que vai ser alcançada, não. Porque eu entendi que é tempo de voltar a lançar as redes. Porque eu entendi que essa é a hora de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Porque essa é a hora de crer, de dar um passo de fé. Eu não vou deixar as coisas que Deus me entregou se perderem. Tem alguém aqui que pode dizer isso e fazer essa oração daqui a pouco? Tem alguém que pode dizer: Senhor, me ajuda, eu não quero perder aquilo que o Senhor me entregou. O Senhor me deu uma família, eu não quero perder essa família. O Senhor me deu um ministério, eu não vou ser relaxado ao ponto de perder o ministério que o Senhor me deu. Eu não vou ser negligente ao ponto de deixar escorregar das minhas mãos aquilo que grandiosamente o Senhor me deu. Eu não quero perder, Jesus. Eu quero, se preciso for, chamar mais alguém para me ajudar, mas eu quero ter aquilo que o Senhor me deu. Eu quero permanecer firme na tua presença. Eu quero ter o ministério que o Senhor me deu. Eu quero ter a família que o Senhor me deu. Eu não vou deixar ir. Mas eu quero o Senhor dentro desse barco e segurando na minha mão. A bisavó da minha esposa, irmã Antônia Vidal, nos seus 86 anos, ela faz uma oração que eu já ouvi, que é linda. Ela que ganhou a maioria da família para Jesus. E ela faz uma oração, ela diz assim: Senhor, segura na minha mão. Eu não quero segurar na tua, porque se eu segurar na tua eu posso soltar. Mas se o Senhor segurar na minha mão, eu sei que o Senhor não vai soltar nunca. O que ela estava dizendo com essa oração? Jesus, eu não quero te perder. Jesus, eu não quero deixar as coisas se irem. Não quero. O Senhor falou nos nossos corações dessa maneira tão simples, porque Ele quer que nós voltemos a lançar as redes. Ele quer que você volte a crer na chamada que Ele tem na sua vida. Ele quer que você volte a acreditar. No seu casamento não é um fracasso. Não é o fim. Não é o fim. Sobre a palavra do Senhor haverá cura, haverá restauração. Somente não deixe se perder aquilo que Ele te entregou. Pastor, mas Deus falou comigo faz tanto tempo. Se Ele falou, a promessa está de pé. Cabe a você agora tomar a decisão de permanecer firme e fiel. Aleluia, aleluia. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar. O grupo de louvor vai cantar aqui um hino abençoado, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar aqui, mas esse é o seu momento, para que tudo que você ouviu, as bênçãos que foram ministradas, seja um momento de selamento na sua vida. Você receba isso. Ore ao Senhor com seu coração aberto. Nós vamos cantar e em seguida nós vamos orar. Levante as suas mãos aos céus. Esse culto não é para o pastor Marcelo, nem para o pastor Wagner, nem para o pastor Júnior, nem para ninguém. Esse culto é para o Senhor Jesus, e Ele está com as suas mãos estendidas sobre nós. Levante as suas mãos aos céus. Comece a liberar uma palavra ao Senhor. Senhor, eu não tenho força, mas me ajuda a lançar as redes. Eu não posso mais, mas eu creio que o Senhor me ajudará. Levante as suas mãos aos céus. Vamos adorar ao Senhor. Faça a oração do Senhor, do seu coração, de quebrantamento, de rendição, porque o Senhor está te ouvindo nessa hora. Nada pesquei. Aleluia, levante as suas mãos. Adore ao Senhor, medite na letra dessa canção. Mais um dia, como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Mas o Senhor vem com a sua palavra sobre nós. Deus conhece tua estrutura. Ele sabe, Ele te conhece. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te
suas mãos ao céu. O Senhor te diz: volte a lançar as redes. Aleluia. Filho, eu vou te honrar. Não desista, não desista. O Senhor te diz: é tempo de voltar a lançar as redes. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou pra te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus com fé, crendo no que o Senhor fará nessa noite. Em nome de Jesus. Não é hora, não é hora. Ele te conhece, Ele sabe. Ele te toma pela tua mão e te levanta. Ele te diz: eu te ajudo, eu te esforço. Não temas. Aleluia. Há tempo pra tudo. Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Levante as suas mãos aos céus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos agora, em o nome de Jesus, com aqueles que levantam as mãos e abrem o coração. Senhor Deus, o Senhor falou conosco, o Senhor ministrou aos nossos corações. Nós ouvimos a Tua palavra e pela Tua palavra cremos, pela Tua palavra confiamos, pela Tua palavra levantamos as mãos agora. Nós que estamos aqui na igreja, esse irmão e essa irmã que estão em casa ouvindo esta palavra, em o nome do Senhor Jesus, seja o Senhor agora quebrando toda resistência maligna, toda resistência das trevas, em o nome de Jesus. Toda obra das trevas, de magia branca, magia vermelha, magia negra, toda opressão, toda seta de perto ou de longe, na mente ou nos sentimentos, seja quebrado, seja aniquilado, seja quebrado e desfeito agora. Todo laço, todo engodo, toda corrente, toda cadeia, todo mal, toda depressão das trevas, todo desânimo, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, se converta em alegria, se converta em autoridade, se converta em cura, em o nome de Jesus, porque é o tempo da Assembleia de Deus, sede, voltar a lançar as redes. Rabachanda Rabagadaria, Aramantoquia Madarai, Oriashi, Anaketo, Emikani Bataraia, Orobachanda Rabagai. Em o nome de Jesus, seja renovado. Em o nome de Jesus, seja batizado. Em o nome de Jesus, seja curado. Rabatakianamassou.
Namarabashia, Ramandokoia, Mandarai. Em o nome de Jesus, volte a lançar as redes. Volte a lançar as redes. Volte. Aleluia. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia. Filho, eu vou te honrar. Levante as suas mãos aos céus uma vez mais. Diga comigo, Senhor Jesus. Diga com vontade, com fé, Senhor Jesus. Minha vida é tua. O barco do meu coração é teu. Toma-me, dirige-me, guia-me, porque pela tua palavra eu caminharei a partir dessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e dê glória a Ele. É Ele toda honra, toda glória, todo louvor eternamente, até o fim dos nossos dias, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Ou tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida para Jesus, mas nessa noite deseja entregar o seu coração, sua alma, o barco da sua vida para o Senhor, reconhecendo Ele como único e suficiente Senhor e Salvador? Pastor, eu andei longe, mas nessa noite eu quero voltar a crer, voltar a reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui? Só levante a sua mão para nós orarmos com você e te abençoarmos um pouco mais. Só levante a sua mão, assim, dá um tchauzinho para cá, que senão a gente não vê, né? Glória a Deus. Usa óculos, mas às vezes não ajuda muito. Levanta a sua mão, não tem ninguém, todos estão de casa, todo mundo abençoado.